Olá, sou a Brana Amaral e hoje estamos conectados a você através deste canal. Esperamos que você seja muito abençoado através dessa mensagem. Compartilhe, deixe seu like e não esqueça de se inscrever neste canal. Olá, gente! Estamos aqui no nosso cantinho do compartilhar, nosso sofá que a gente conversa com vocês. E eu tenho a bênção do meu marido ser também pastor, né? Maravilhoso, ele é pastor da minha vida, meu amigo, meu companheiro e conselheiro. E ele vai dar alguns conselhos, alguns ensinamentos para nós hoje. E eu quero te perguntar, meu amor, diga uma coisa, a gente está passando esse tempo tão assim, para muitos aflitivo, não é? E que tem criado conflitos. Mas eu quero te perguntar, como é que a gente faz para melhorar, para acrescentar a nossa fé nesse tempo de pandemia? Uma boa pergunta, né? Como aumentar a nossa fé nesse tempo? Um tempo que a gente está sempre ficando sozinho em casa e às vezes não está compartilhando muito na igreja, no compartilhado dos irmãos. E isso também é muito importante porque a nossa fé diminui quando nós não estamos ouvindo pouco sobre o Senhor. Mas tem uma palavra que bateu no meu coração esses dias, e a gente ministra muito fora. Nesse dia não estamos ministrando fora, só através de lives. Então a gente está mastigando mais um texto, né? E o texto que caiu no meu coração, um deles é 2 Crônicas 20:20, que você conhece muito bem, você já ministrou várias vezes esse texto. E esse texto diz, a parte B, diz que o rei Jeosafá, o homem chamado Jeosafá, que era rei, ele diz: crede em Deus e estarás seguro, crede nos profetas e prosperareis. Esse homem Jeosafá trouxe essa palavra. E quando você olha esse texto, você olha esse texto e vê esse homem dar uma palavra tão tremenda, você diz: poxa, esse é um homem de fé, esse é um homem que tem confiança em Deus. Mas será que todo tempo ele foi assim? Não. Será que nesse evento que estava aqui, ele era assim todo tempo? Não, não foi assim. Em 2 Crônicas, capítulo 20, no começo do texto, diz que o rei Jeosafá teve medo. A partir do versículo 1, 2 e 3, os 3 versículos iniciais, ele conta a história de Jeosafá. Por que ele teve medo, que eu disse? É porque ele recebeu uma notícia que alguns reinos estavam vindo contra ele. E o texto diz mais: e estão bem pertinho de você. Eu sempre entendo uma coisa, que a nossa fé diminui quando as coisas estão perto. Quando ouvimos falar dessa pandemia, dessa gripe, desse que está acontecendo no mundo, enquanto estava na China, enquanto estava longe, a gente podia não ter tanto medo. Mas quando chegou ao Brasil, quando chegou em Pernambuco, nosso estado, em nossa cidade, de Recife, Jaboatão, quando chegou aqui, o medo começa a aumentar. E aumenta muito mais quando a gente conhece uma pessoa, ou um parente, ou um amigo que contrai a doença e até possa vir a óbito. Então, a nossa fé começa a diminuir. E assim foi com o rei Jeosafá. Um homem que era rei, um homem que tinha um exército, um homem que tinha uma estrutura, mas ele teve medo. E aí a fé dele começou a diminuir. E a Bíblia diz que quando ele teve esse medo, ele fez algo. Ele tomou uma postura. O texto diz que ele começou a jejuar e a orar ao Senhor. Essa sim é uma das formas que você pode aumentar a sua fé. Comece a jejuar e orar. Comece a adorar. Comece a ouvir o que realmente importa e acrescenta no nosso coração. O que é? A palavra do Senhor. Então, quanto mais nós escutamos dele, nossa fé vai aumentando. E quanto mais nós escutamos que está morrendo, que está matando, que está acontecendo, mais a nossa fé vai diminuindo. E eu me sinto tão protegida por essa palavra, meu amor. Protegida, ensinada, porque eu aqui dentro de casa, né? Dentro de casa, às vezes vem essas coisas. Mesmo a gente dentro de casa, algumas coisas vêm no nosso coração, alguns medos, alguns pensamentos. E quando você fala dessa fé, dessa atitude que a gente deve ter, que esse exemplo do rei Jeosafá, eu me sinto muito protegida. Pois é, a partir do versículo 6, olha o que diz o texto. O rei Jeosafá começou a encher a mente dele, você falou sobre os pensamentos. Começou a encher a mente dele das promessas de Deus. Ele começou a dizer: Senhor, Tu és o Deus que faz isso, Tu és o Deus que fez aquilo. Ele começou a encher. Lamentações 3 diz que nós devemos trazer à memória o quê? Aquilo que nos dá esperança. Então o rei Jeosafá começou a trazer à memória dele. O texto até parece que Jeosafá está dizendo a Deus: Deus, você fez isso, tal, não. Ele está dizendo a ele mesmo, porque Deus sabe todas as coisas, Deus lembra de todas as coisas. Mas o coração dele naquele momento, quando teve aquela notícia que estava bem perto, quando aconteceu aquele evento, ele começou a fé diminuir, então ele começou a lembrar. Então, deu uma. Agora, observa. Agora esse negócio assim. Em Lamentações 3, você sabe muito bem, diz o quê? Em Lamentações 3 diz que traga à memória aquilo que dá esperança. E aí, a partir do versículo 6, 7 até o 9,
o rei Josafá começa a falar com Deus. O texto, quando a gente lê, dá a impressão que o rei Josafá está lembrando a Deus. Mas não, o rei Josafá está lembrando a ele mesmo, dizendo o quanto Deus tinha abençoado, o quanto Deus tinha feito algo por ele. E quanto mais ele falava, a fé dele ia aumentando. Então, mais um conselho para aumentar a sua fé: fale de Deus. Amém. Ouça de Deus, compartilhe de Deus. E ele começou a compartilhar. O Senhor disse isso, o Senhor disse que ia fazer isso. Então traga a memória, isso começa a dizer: olha, tudo que Deus disse e prometeu para você é uma promessa que ele vai fazer. E continuando no capítulo, a partir do versículo 14, aparece um homem, um profeta. E olha o que ele diz. O nome do profeta é Jaziel. E ele olha para o rei Josafá e dá uma palavra para ele. Ele diz a ele: olha, rei, nessa batalha você não vai batalhar. Amém. Nessa batalha você vai esperar e ver o que o Senhor vai fazer. Amém. Tem coisas, meu querido, que a sua fé é só fazer com que você permaneça o seu coração, a sua alma e seu espírito em Deus. Porque a batalha não pertence a nós, pertence a Deus. E aí o rei Josafá começou, aquele homem que estava com medo, aquele homem que estava ali lembrando ao coração dele as promessas de Deus, ele recebe agora um profeta. E o profeta disse: nesta batalha você não vai precisar batalhar. Nessa batalha o Senhor vai pelejar por você. Já pensou que palavra? Mas aquele homem estava com medo. Aquele homem começou a lembrar a ele mesmo as promessas do Senhor. E agora um profeta se levanta. E é por isso que chegamos no texto, no versículo 20, de Crônicas 20 também, que diz que o rei disse, chamou todo o povo, reuniu e disse: crede em Deus e estarás seguro. Crede nos profetas e prosperareis. Duas coisas nós podemos ver nisso aí. Por que diz crede em Deus e estarás seguro? Porque nossa confiança, a nossa crença está em Deus. Não está num plano de saúde, não está no trabalho, mas em Deus. E ele disse: olha, aquele homem estava com medo, aquele homem estava com a sua fé abalada, agora ele se levanta e diz: eu confio em Deus, eu confio em Deus. A fé dele está forte. E ele completa: e se você crer nos profetas, você vai prosperar. A palavra prosperar, que a gente às vezes pensa que está ligado só a dinheiro, a ter as coisas, não é isso não. A palavra prosperar está ligada na raiz, na sua estrutura inicial de paz. Paz. Então o que o profeta diz? O que o rei diz? Ele diz: crede em Deus, você estará seguro. Só Deus é a nossa salvação. Ele diz: crede nos profetas e você vai estar próspero. Ou seja, aquele que confia em Deus vai estar em paz. Aquele que confia em Deus vai ter paz. Então, a fé está totalmente ligada à paz. Eu não acredito numa pessoa que diz que tem fé e está perturbada. Eu não acredito numa pessoa que diz que tem confiança e está com medo, acuada. Então, se você tem fé, então mostre às pessoas. É tempo de se levantar pessoas com fé para induzir a outras também a ter fé. Mas se você está hoje, você está nos ouvindo hoje, e você está desanimado, desanimada nesse momento, eu digo uma coisa para você: traga à memória aquele da esperança. Traga à memória, encha seu coração do que Deus prometeu para você. Nós temos um Deus, Aleluia. Um Deus que pode todas as coisas, um Deus que apenas com uma palavra dele tudo para, tudo se move, tudo muda. Amém. Então, tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, há uma permissão de Deus. No livro de Jó diz que muitas coisas aconteceram com um homem chamado Jó, mas em todas tinha a permissão do Senhor. Então, a qualquer momento, diga você que está sem fé agora, a qualquer momento isso vai passar. Amém. Então se anime hoje, Amém. Se levante hoje. Nessa peleja, você não vai pelejar. Nessa peleja, você vai acreditar, você vai esperar. Amém. E a parte B do versículo 20 diz que crê nos profetas e prosperarei. Eu me levanto como profeta da sua vida, juntamente com a minha pastora, com a minha amiga, com a minha esposa El, dizendo para você: tenha paz. Amém. Relaxe. Isso. Deus está no controle de tudo. Levante-se desse lugar e comece a dizer: eu tenho fé. Aleluia. E eu creio no meu Deus. E o meu Deus vai me deixar seguro e próspero nele. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado, El. Deu para explicar? Como é bom ter um sacerdote e profeta sobre a minha vida, que é meu esposo. Muito obrigada, meu amor, por nos abençoar, por compartilhar essa palavra tão linda e edificante e real para a nossa vida. E eu quero te convidar também a se inscrever no nosso canal, neste canal, deixar o seu like e compartilhar com muitas pessoas. Amém? Deus abençoe a vida de vocês.